sei o que tá rolando com o menino Fabrício, porque ele não entrou até agora, mas vamos dar um tempinho. Enquanto isso, eu queria mostrar para vocês algumas adaptações que eu tenho aqui em casa. Não tenho condições de mostrar todas, elas estão guardadas, mas essa é uma adaptação que muita gente conhece, que é a de Razão e Sensibilidade, de 1995, com a Emma Thompson. Esse é um pack especial que vem com o livro e vem com o DVD. Neste caso aqui especificamente é Emma Thompson com Hugh Grant, que fazem Eleanor e o Edward Ferrars. E na primeira capa, uma escolha interessante, é Marianne Dashwood com Wickham, e a gente tem os atores também dessa produção. Bom, temos o Razão e Sensibilidade. Ixi, eu tirei o óculos, né, pra variar. Temos este Razão e Sensibilidade aqui, que é bem antiguinho. É uma publicação de 1971, mas o DVD ele foi publicado como DVD em 2009. É uma adaptação muito fofa, inclusive. Temos também uma adaptação muito interessante. Essa eu gosto muito com esse ator aqui, o Bosco. É de 1981. As irmãs Dashwood aqui. E o Bosco faz o Edward Ferrars, se eu não me engano. Bom, temos também essa que eu acho que é muito interessante, Sense and Sensibility de 2008. É uma produção da BBC. E nessa produção da BBC, eu acho que ela coincidiu com um boom do Jane Austen aqui no Brasil, né? Então, e também fizeram uma seleção de atores e atrizes bem interessantes, né? A gente tem o David Morrissey como Coronel Brandon e o Dan Stevens como Edward Ferrars. Bom, temos também essa edição que eu comprei nas lojas americanas. É uma coleção toda rosa, por isso que a capa tá rosa, de Razão e Sensibilidade. Bom, esse é o meu estoque de Sense and Sensibility. Bom, agora o Fabrício entrou e eu não vi. Desculpa, Fabrício. Falando das capas e me atrapalhei aqui, não vi seu pedido, sua solicitação de dividir a tela comigo. Isso, vamos girar. Para você tá bom assim? Tá ótimo. Tá. Boa noite, pessoal. Boa noite, seja bem-vindo. A Muito gente obrigado. estava conversando hoje o dia todo nos bastidores, né, Fabrício? Sim. Isso. Queria só salientar, pessoal, que nós optamos por essa escolha de 8 capítulos, de 8 em 8, para poder facilitar a leitura e não se estender muito. Mas tudo é uma consulta que a gente vai fazer para os próximos livros, por exemplo, para Orgulho e Preconceito, se essa quantidade de capítulos está boa, se essa forma de apresentação aqui e depois partirmos para uma discussão online no Zoom ou num fórum, a gente vai fazer esse levantamento. Como hoje é a primeira semana, a gente ainda tem o mês de maio e junho todo para falar de Razão e Sensibilidade, a gente pode fazer um levantamento e ver o que vocês desejam. Fabrício, eu queria que você falasse um pouco sobre você e o Literafoco. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar podendo falar sobre Jane Austen, né? E essa escritora que eu tenho tanto apreço e carinho. E o Literafoco é um Instagram voltado aos livros. Falo sempre de cunho pessoal sobre os livros, sobre essa minha paixão, né? Que eu venho adquirindo durante o tempo. E é isso, eu estou muito feliz de estar aqui e poder estar partilhando, né? Com você, Adriane, e com todos que estão participando, aderindo ao projeto, né? Eu percebi um tanto de... Leitura junta, né? Sobre de Jane Desculpa. Austen não, imagina, é primordial. Eu recebi um tanto de mensagem no privado falando que estava ansioso. Muitas pessoas marcaram Uhum. perfis avisando que queriam participar, e a gente vê aqui pela quantidade de gente online também. Eu falei sobre a divisão dos capítulos para a gente não prejudicar ninguém e também não prestigiar apenas uma editora. Vocês podem ver aqui atrás, olha, eu tenho 5 edições só 5 que eu resolvi mostrar. Desculpa aqui, deixa eu mover. 5 edições. A gente tem da Nova Fronteira,
da Penguin Companhia das Letras, tem da Martin Claret também, todas duas mesmo tradutor, que é o Roberto Leal, não é o cantor, tá, gente? E temos aqui da LPM Pocket. E o Fabrício vai usar qual edição? Eu vou usar a edição da Nova Fronteira. Sim. Nova Fronteira, minha edição. Eu, como tinha lhe falado que não precisava, né? A gente não precisava ler a mesma edição. Eu vou usar uma edição vintage, que não está mais no mercado. É uma edição que eu traduzi. Ela não está mais no mercado, principalmente com essa capa. E a minha tradução ela foi mesclada com outra tradutora, que foi a opção da editora. Acontece isso muito. A própria Lenita, que esteve aqui um dia com a gente, nos falou que ela traduziu O Senhor dos Anéis e também houve essa troca. Mas o que eu quero chamar a atenção é porque eu não ia poder deixar de prestigiar a minha tradução, né, para ler outra. Eu queria chamar a atenção para uma discussão que existe a respeito desse título, Razão e Sensibilidade. Na verdade, eu, por exemplo, traduzi como Razão e Sensibilidade para pegar carona no filme da Emma Thompson. Então, foi uma opção da editora. Mas a gente tem lá no nosso YouTube, no YouTube da Jane Austen Sociedade do Brasil, nós temos um vídeo do senhor Ivo Barroso explicando por que ele decidiu colocar Razão e Sentimento, o porquê desse título. E aí eu consultando, deixa eu só me organizar aqui na minha cola, na minha cola digital. Eu tenho um texto de junho de 2010, portanto, 10 anos, há quase 10 anos, eu publiquei um artigo do crítico inglês Ian Watt, professor da Universidade da Califórnia e de Stanford, lá dos Estados Unidos, e ele escreveu um ensaio sobre The Truth Universally Acknowledged 33 Great Writers on Why We Read Jane Austen, pela Susanna Carson, e ele discute um pouco, esse artigo está na íntegra lá no blog da Jasbra, ele discute um pouco sobre essas questões do título, né? Principal conflito em razão e sensibilidade, sem sombra de dúvida, tão distante de nós quanto a sociedade em que é retratado. Mas aí eu queria só pular aqui algumas partes que ele defende, algumas possíveis traduções. E é interessante vocês buscarem isso lá no blog, mas eu quero só pegar a conclusão, desculpa. Inclusive, Pode Adriana, falar, por favor. existe um vídeo, né, disponível do Ivo Barroso falando também sobre o processo de tradução no Sim, YouTube, né? esse é o mesmo que está no blog, que a editora cedeu para a gente copiar. Pô, no blog também, mas no canal do YouTube, A Nova Fronteira, que se deu. Aqui, o último parágrafo diz o seguinte: os sentidos da palavra razão na obra são variados e ambíguos. A razão de Eleanor, por exemplo, obviamente inclui um cuidado com a realidade econômica, mas logo fica claro que não são todos os tipos de razão econômica que são louváveis. Eleanor, por exemplo, deu créditos às irmãs Stills pelo fato de apresentarem uma certa razão ao perceber a constante e ajuizada atenção com que se esforçavam para serem agradáveis para Lady Middleton. Devemos, no entanto, abandonar qualquer tentativa de enxergar o livro como uma oposição entre razão e sensibilidade ou razão e sentimento. Ao invés disso, devemos entender que Jane Austen exige de nós distinções muito mais complexas desse termo. Aí haja visto que temos também uma dicotomia desses termos na tradução, também na Espanha, que eu não vou usar hablar espanhola aqui, mas eu creio que há. Eu não tenho exemplos para mostrar aqui. Você queria introduzir os capítulos ou eu posso falar um pouquinho ainda? Pode falar, tá tranquilo. E assim, a doida tá com 2 óculos aqui na frente, sabe? Toda hora eu vou mudar. Bom, Razão e Sensibilidade, ele foi publicado em 1811, mas ele começou a ser escrito em 1795. Essa luz está dando uma bola na minha cara. É melhor aumentar o tablet aqui do que eu ficar usando óculos, senão ficar toda hora assim. Bom, ele foi escrito em 1795, a partir disso, mas ele foi publicado em 1811 e ele foi escrito a partir no gênero cartas. Então, depois a Jane Austen fez essa adaptação para escrever como um romance. Ele foi enviado em 1811 para o Thomas Egerton
da Biblioteca Militar, em Whitehall, e ele aceitou esse manuscrito para ser publicado. Mas, mesmo sendo aceito para publicação, a Jane Austen ela optou por não colocar seu nome no título, e sim By a Lady, porque ela ia ser caracterizada como uma pessoa de classe média que era escritora. Ora, que decepção que devia ser para as pessoas da época uma mulher, filha de um pastor, se envolver com essa história de publicar livros, de escrever livros. Então, esse senso comum de que ela não tinha interesse em ganhar dinheiro, isso é uma balela que inventaram para colocar Jane Austen num patamar de a deusa, não, eu ia falar deusa, mas também, não deixa de ser. Mas A ela se Santa enquadra também Jane, nessa. a Santa Jane, sabe? Que é uma pessoa que estava, não, eu estava só ali, né? Do nada apareceu esse livro, eu escrevi esse livro, mas não, ela tinha interesse em ser publicada mesmo. Depois, aí, posteriormente, teve as publicações dos outros livros. A segunda edição desse livro também foi publicada com o título By a Lady, então de forma anônima, e só tinha uma referência foi a seguinte: By the author of Pride and Prejudice, pela autora, não se falava no gênero, né, de quem escreveu, pelo mesmo autor de Razões e de Orgulho e Preconceito. Então estava começando a linkar esse livro, que foi um sucesso, Razão e Sentimento, Razão e Sensibilidade, com Orgulho e Preconceito, que é a segunda edição. Bom, a gente pode pensar nessa dicotomia aí do título de Razão e Sensibilidade. Ela também optou por isso em Orgulho e Preconceito, com um reflexo dos personagens. A gente fica ali meio tentando quem é razão, quem é sentimento. No caso dessa obra, sem querer dar spoiler, mas já dando, porque a gente, né, tá aqui para falar dos primeiros capítulos, a gente consegue associar, né, quem E é razão. presumimos, né? Oi? Presumimos, desculpa interromper, mas Não, presumimos que a maioria das pessoas aqui também estejam já inteiradas, né? De sim, e alguma mesmo forma. porque Que eu não estejam acredito lendo. que seja assim uma gafe muito grande a gente Isso, falar não de um seria livro que a gente avisou que ia falar sobre o livro, né? um Então, spoiler, né? não é bem, né? Não é tão assim um spoiler. Aham. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Ah, sim, queria falar que a nossa Literalsten, a edição 5 de 2019 da nossa revista da Jane Austen Society of Brazil, ela publicou alguns estudos sobre razão e sensibilidade. Por exemplo, adaptando um herói de Jane de Austen, 3 versões de Edward Ferrars. Quem escreveu foi a Débora Spassini, ou Spertini, né? Como se diz em italiano. Bom, a Instituição Familiar em Razão e Sensibilidade da Beatriz Rodrigues. Tem um texto sobre Emma. Continuando aqui, Razão e Sensibilidade, Ressignificações Linguísticas na Narrativa, da Daisy Paulino de Ataíde. E tem outro sobre Lady Susan. Então fica a dica, a edição número 5 da Literalsten, que é do primeiro semestre de 2009, também está lá no nosso blog, que foi um trabalho de final de curso conduzido pela professora Maria Clara, que também já esteve aqui conosco. Então, agora eu passo a palavra para você. Deu até sede. Então, eu gostaria de dizer que, mais uma vez, eu sou um grande admirador dessa autora, né? Que Uhum. vem atravessando gerações e conquistando milhares de pessoas, né? E sempre sempre muito atualizado, o texto dela é muito atual, sempre assim, né? Acaba atingindo a gente também da modernidade. E eu comecei a ler, conheci Jane Austen através de Orgulho e Preconceito. Acredito que Sim, muitos também conheceram a Jane através do Orgulho e Preconceito. E ela abriu assim a minha visão em termos de qualidade literária, sabe? É algo que eu sempre defendo, levanto essa bandeira. E Jane Austen, para mim, ela é um exemplo disso, um que bom. exemplo vivo de qualidade. E eu posso dizer que eu estou muito ansioso realmente para fazer a leitura de Razão e Sensibilidade, porque é um livro que há muito tempo também as pessoas dizem: ah, mas você leu Orgulho e Preconceito e ainda não leu Razão e Sensibilidade? Pô, Tem que ter Razão e uma Sentimento? sequência, né? Ora isso. Justamente. É um livro tão necessário, assim, é um livro que provavelmente vai ser ali, vai estar um embate. Você vai ficar na dúvida entre Razão e Sensibilidade e Orgulho e Preconceito. Eu digo, será que eu vou conseguir chegar a esse
esse resultado, quem é melhor. Olha, as pessoas costumam dizer que Orgulho e Preconceito é um passaporte para drogas maiores, entendeu? Então você vai conhecer outras Jane Austens por aí nesses livros que ela escreveu. Aham, Eu queria falar com você, basicamente, eu fiz um resumo, mas antes de falar desse resuminho, eu queria dizer que é uma satisfação muito grande estar. Você está falando sobre Jane Austen, porque você ainda não foi contaminado pelos livros e pelos filmes, né? Pelas adaptações. Então, quando você me falou assim, ah, mas eu não li o Razão e Sensibilidade, eu falei, então vamos começar por ele, porque aí aham, a minha opinião, que já estou na estrada há mais tempo, com a sua, que é fresquinha, sabe? As ideias que você vai apresentar com certeza são bem diferentes da minha, porque eu, além de ter traduzido esse livro, eu já estou falando de Jane Austen há muito tempo, né? Eu fui bastante influenciada por essa edição aqui, né? Da Razão e sim, Sensibilidade da Emma da Thompson, Emma porque Thompson. eu estava na graduação nessa época, né? Que foi lançado esse Isso. filme, então foi bem interessante. Eu fiz uma divisão dos capítulos. Eu não sei se vocês que estão nos assistindo, vocês concordam. Eu chamei o capítulo 1 de A Decepção, porque o livro nos é apresentado acontece que eu vou falar só o resumo de cada capítulo e a gente desenvolve, tá bom? A gente tem bastante tempo. É, eu aprendi a olhar aqui na palavrinha ao vivo, ó, você clica, aí você consegue ver quanto tempo que a live está no ar. Olha que curioso. Eu aprendi isso outro dia. Bom, o capítulo 1 para mim se chama Decepção, porque elas estão morando, as jovens estão morando numa casa excelente, e aí elas vão ter que tomar outro rumo. No capítulo 2, eu chamei de A Persuasão da Esposa Encrenqueira, que é aquela que você passou a adorar, Fanny. Oh, Eu vi seus áudios, eu falei, meu Deus, ele já foi contaminado. e eu estou assim, vale ressaltar que estou sem esperar, assim, sem noção mesmo do que pode acontecer da história, como você mesmo falou. Uhum, Estou ótimo. aqui, Eu estou acho aqui que no isso é que é legal. fluxo da leitura, sem ter nenhuma noção do que pode acontecer. Até eu comecei a falar para tu no WhatsApp que sobre a Fanny, por exemplo, que eu estava odiando a A Fanny gente até pode aquele odiar. E momento. se você assistir algumas adaptações, você vai ver, você vai odiar a atriz também, você vai ver. Bom, o capítulo Nossa, 3 eu chamei de um admirador para Eleanor, que aí é que apresenta outros sim, personagens. O 4 eu chamei de Mrs. Dashwood recebe a proposta de uma nova casa. No capítulo 5 para 6, eu chamei de Elas se mudam para Barton Cottage, que é o chalé. E os capítulos 7 e 8 é fazendo amizades, travando amizades ali naquele sim. condado.